Ao longo desses 7 anos na internet, uma das perguntas que mais me fizeram, e a pergunta que eu mais me fiz, uma das perguntas que eu mais me fiz, foi justamente essa: como eu posso convencer alguém de uma maneira simples, verdadeira, né? E que seja até mesmo lógica, se assim eu posso dizer, né? Porque o nosso trabalho na internet, como produtor de conteúdo e pessoas que vendem soluções, né? Por exemplo, eu posso dar o exemplo do meu próprio perfil. Eu vendo, já vendi curso de carrossel, né? Até hoje vendo, está lá na minha bio do meu Instagram. Se eu não me engano, vou deixar aqui também o link na descrição, que é o Carrossel Memorável, porque as pessoas perguntaram: como é que você faz seus carrosséis no Instagram? Acho bonito, papapá. Eu criei uma solução para um problema que apareceu, né? Basicamente isso. Uma consultoria, uma mentoria, que seja. Você pode vender qualquer coisa. Você pode ser um médico, você pode ser um marqueteiro, você pode ser um arquiteto, você pode ser um gestor de tráfego, um social media, que seja, qualquer profissão que você esteja. Profissional liberal, prestador de serviço. Você tem que ter a capacidade de, através de palavras escritas ou palavras ditas, assim como num vídeo, a capacidade de convencer as pessoas a partir do teu discurso, né? E isso, pra gente, desde quando o mundo é mundo, né? E olhando para vários autores e filósofos, a gente sabe que essa habilidade de conseguir convencer as pessoas se chama retórica, né? E por que eu decidi falar sobre isso hoje? Eu comprei recentemente um livro. Eu estava rodando meu Instagram, né? E aí apareceu um anúncio de um livro e o título dele me pareceu muito convincente, né? O título dele é esse aqui, eu tô com ele aqui na minha mão. É Ser Convincente para Poder Convencer. Fundamentos para uma retórica eficaz e sustentável, né? Vou deixar aqui a capa para você. Ou se eu deixo também o link na descrição para você conseguir depois comprar. Ele vai ficar ao contrário, obviamente, né? Porque eu tô gravando aqui na câmera frontal, mas é esse o título dele. E ele me pareceu interessante. Eu falei, caramba, né? Ser convincente para poder convencer. O próprio título me levou a pensar, caraca, né? Como é que eu posso me fazer convincente dentro de um vídeo, dentro de um carrossel, dentro de um e-mail, o que seja. E principalmente, né, que essa é uma coisa que pode até parecer uma falácia, assim, sendo falada abertamente, mas pelo menos eu tento, a partir dos meus discursos, a partir do meu conteúdo, né, vamos deixar a linguagem mais fácil aqui, a partir do meu conteúdo, eu tento ser convincente ao mesmo passo que eu falo a verdade, né, porque, e aqui a gente vai começar a entrar dentro do assunto do livro, né, hoje em dia, principalmente no Brasil, no mercado digital, a gente vê que a retórica, né? Quando você pensa em retórica, ou tem uma palavra aqui que ele usa, oratória, né? Que ele falou que ao longo do tempo as pessoas foram adaptando a retórica à oratória porque era um termo mais acessível. Só que quando a gente usa esses dois termos, a gente pensa, a gente remete àquela sensação de beleza. Você sabe retórica, então quer dizer que você sabe de algo, de uma habilidade que você usa para me convencer. Então você está me manipulando, né? É mais ou menos isso que a gente começa a pressupor dentro da nossa cabeça. E ele fala aqui que na verdade isso só acontece, né, por conta de um fator, que é, ele fala aqui, ó, os fatos não importavam na época, né? O importante era saber apresentá-los a favor do orador, da pessoa que estava falando. E se os fatos não falavam a seu favor, era devidamente ajustados, o importante era ter êxito, né? E quem que faz isso aqui? Desde a época de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, né? Que é o que ele fala aqui. Ele chama de sofistas, né? É aquela pessoa que ela tem a habilidade da retórica, né? Que é a habilidade de convencer as pessoas. Só que ela usa essa habilidade para convencer as pessoas daquilo que convém a ela, não aquilo que convém ou que seja verdade para o próximo, para a plateia, se você está, sei lá, falando de uma conferência que você está dando, de uma aula, de uma masterclass, que seja, né? Então, desde essa época, né, e isso aconteceu, ele até conta a história aqui, mas resumindo, isso acontecia porque eles identificavam que a retórica, né, essa habilidade de você usar as palavras para convencer alguém, era algo poderoso, e eles começaram a levar isso para pessoas que detinham o poder. E essas pessoas que detinham o poder, elas queriam continuar detendo o poder, controlando a massa, né, controlando a maioria das pessoas. E aí elas faziam isso aqui, elas contavam a história que elas queriam contar, mesmo que, né, essa história muitas vezes não era verdadeira.
Isso aqui, né, esse aspecto já traz pra gente uma coisa que é importante da gente quebrar na nossa cabeça, que é a seguinte: você saber retórica, né, e você se aprimorar, né, nessa habilidade, não significa que você vai ser um mentiroso, né? Porque a coisa em si, ela e depois desse trecho que eu li para vocês aqui agora, ele começa falando que a coisa não precisa ser assim. O objetivo desse livro é justamente esse: é mostrar como você pode usar a retórica para convencer as pessoas, claramente, porque esse é o objetivo, mas de uma coisa que seja verdadeira, de uma coisa que seja real, de uma coisa que não vá prejudicar, trazer algum prejuízo para a pessoa, né? Então, essa aqui é uma coisa importante da gente entender até antes de eu falar do que eu quero falar, que é o objetivo desse vídeo aqui, que é como ser convincente e por que ser convincente. Alguém começou a me ligar do nada, e aí, como eu gravo com o meu celular, né, do nada começou a parar o vídeo aqui, enfim, voltando, né? Então, isso aqui é importante da gente ter fixado. Você saber retórica e você utilizar, principalmente, você utilizar disso ao seu favor, não precisa ser visto como algo ruim, desde que você, obviamente, utilize para algo bom, né? Então, é difícil de você colocar isso na cabeça porque a maioria das pessoas que utilizam e utilizam bem, né, da retórica, elas utilizam isso para o mal, né? Elas utilizam isso para convencer outras pessoas de algo que vai beneficiar somente a elas mesmas, né? Então, mas mesmo assim, é importante que a gente saiba que isso não é ruim. Não é algo que, eu estou planejando algo maligno, não sei o que, etc. E aqui entra exatamente onde eu queria chegar. Mas é porque assim, por que eu te falei tudo isso aqui até então? Porque antes da gente chegar nesse ponto, que é esse trecho que eu vou ler para você agora, você precisa ter essa questão da retórica meio que colocado num viés que seja correto. Porque se você compreende que a retórica é algo ruim, você não vai querer utilizar ela e você vai sempre ficar com o pé atrás. Sabe quando você meio que aprende uma parada, mas fala, sei lá, né, não sei, vou, mas não vou, não sei o quê. Se você ficar com isso, você não vai conseguir usufruir da verdadeira retórica, digamos assim, que é o que até o autor fala aqui. Mas aqui a gente chega num trecho que é interessantíssimo, principalmente se você busca ser uma autoridade na internet. E, se, sendo uma autoridade, você busca ser convincente, que é o título do livro, né? Os seus discursos, tudo que você fala, o seu conteúdo, você quer convencer as pessoas de que você é a melhor opção dentre todas aquelas que ela tem de profissionais e que você detém uma solução que vai ser única, exclusiva, que vai ajudar de fato aquele problema que ela tem, né? Esse é o nosso objetivo. Só que, aqui que entra a coisa, isso só acontece se essa coisa que eu vou ler para você aqui agora acontecer antes. Vamos lá. Podemos falar de retórica quando queremos convencer alguém de algo que não é evidente. Até aqui, beleza. Posto que falar sobre o que se vê e se sabe é redundante, chato e não poucas vezes irritante para as pessoas. Então, isso aqui é importantíssimo. Muitas pessoas começam a produzir conteúdo, a falar na internet, falando apenas. Foi até o que ele falou aqui, né? Dando regrinhas, falando como que tem que fazer, como tem que ser, é assim que se faz, não sei o quê. Só que assim, é chato, né? Vamos ser bem simples e prático aqui. É chato você ser assim, né? Você abrir um vídeo aqui, você colocar um carrossel lá no Instagram, postar e... é assim que você tem que fazer se você quer ter sucesso. A regra de ouro para não sei o quê, né? A verdade, nossa, então quer dizer que você é o rei da verdade, né? Porra, se não tivesse você, um monstrão aí para falar para mim qual é a verdade, eu não ia saber. É chato, tá vendo? A pessoa ela cria uma resistência perante a tua mensagem. E de novo, você quer ser convincente. Se você se comunica dessa forma, que é o que normalmente a maioria dos cursos e é o como as pessoas começam sempre na internet a se comunicar, se você faz isso, você é visto perante quem tem uma mínima inteligência dentro da internet como uma pessoa chata, né? Como um texto que você está recitando, uma palestra que seja, você é visto como alguém que, beleza, mano, só para de falar aí, você acha que você é quem, né? Basicamente é isso. E aí ele continua, né? Se com a retórica procure-se convencer, o mais eficaz, como diz o título, ser convincente para poder convencer, é que o orador seja uma pessoa que, aqui que entra o X da questão, impõe respeito, convincente ou que pelo menos se esforce para isso.
Então, antes de você tentar convencer alguém, antes de você tentar empurrar uma regra chula que você achou debaixo do seu sovaco e quer colocar como uma regra de vida para a pessoa, antes de tudo isso, antes de você tentar até mesmo convencer alguém de algo, né? É o que ele diz aqui. Antes de você ser convincente, você tem que, né, tentar, né, ou na verdade ser alguém de respeito. Você tem que impor o respeito, né? Ser convincente é isso, é você ser alguém que é visto como alguém que é respeitado. Alguém que, de alguma forma, detém uma certa autoridade naquele meio. E aí você pode me dizer assim, caraca, Cris, como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para fazer isso, sendo que eu estou começando agora, sendo que eu não tenho muito conhecimento do mercado, sendo que etc, né? Aí vão surgir um bilhão de desculpas. A forma mais prática de fazer isso é simplesmente se colocando como exemplo. Essa é a principal coisa que você tem que começar a fazer. Existem outras coisas que eu vou te falar já, só que quando você, o simples fato de você estar, por exemplo, produzindo conteúdo e falando aqui, sem querer cagar regra para as pessoas, sem querer falar qual é a verdade que ninguém sabe, você está expondo o que você aprende, por exemplo. Você pega um livro e fala assim, ó, acabei de aprender isso aqui, ó, que legal, pá, não sei o quê. E você faz isso repetidamente, ao longo do tempo, pá, dentro do teu Instagram, dentro do teu YouTube. Essa simples ação de estar ali, né, conversando, expondo, falando, já mostra para a pessoa que você não está ali brincando. Você está tentando fazer algo maior do que simplesmente cagar regra na internet. O simples fato, repetindo, de você estar fazendo e fazendo, aqui que entra o detalhe, com constância, a sua produção de conteúdo, já mostra um certo respeito para quem te assiste ao longo do tempo. Eu hoje, né, depois de 7 anos aqui na internet e produzindo no mínimo uns 5, hoje eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, caramba, eu te acompanho desde aquela época. Eu vou tentar achar um print aqui de uma pessoa, mas eu tenho muitas pessoas que me dizem isso. E não é porque eu sou melhor que alguém, não é isso. É porque eu simplesmente permaneci. É porque eu simplesmente fiquei aqui, fazendo. Então, esse fazer faz com que as pessoas te olhem de uma maneira diferente. Faz com que as pessoas te vejam com mais seriedade, né? Faz com que as pessoas te olhem e falem, caraca, ele não está aqui simplesmente fazendo 1, 2, 3, 10 carrosséis, 2 vídeos no YouTube e largou. Inclusive, essa é uma das coisas que mais faz com que as pessoas falem, ah, beleza, mais um que estava começando aí largou. É o cara que começa a produzir conteúdo, é o cara que começa a expor as ideias, as opiniões, e larga, e some. E não faz mais. E não tá ali todo dia. Então, olha que simples. O simples fato de você estar já te traz essa autoridade. Vamos chamar isso aqui de autoridade. No livro, ele fala... Ele usa exatamente essa palavra aqui, ó. Ele usa ser convincente, papapá, ele impõe respeito. Mas vamos chamar de autoridade, que eu acho que é a mesma coisa pra gente aqui. Então, ficar, permanecer, te traz autoridade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, independente da profissão que você esteja, né, da habilidade que você escolheu compartilhar, particularmente, isso é uma coisa que eu não ouvi em lugar nenhum, mas é uma coisa que, pensando comigo mesmo e vendo a minha própria história, fez com que, de alguma forma, as pessoas me respeitassem minimamente, né? De novo, eu não estou falando que, caraca, você é gigantesco na internet, papá. Mas existem pessoas, e é isso que você tem que focar. Você não tem que focar em ser uma Virgínia da vida que tem 1 bilhão de pessoas te respeitando, buscando. Não, você não precisa disso. Você precisa ali de um certo público e essas pessoas vão se tornar compradoras ao longo do tempo das tuas soluções. Você não precisa de muita gente, né? Tem até uma frase, se eu não me engano é do Blair Oren, essa frase também. Não sei, não me lembro. Mas é aquela coisa, você precisa de apenas 1000 pessoas para fazer 1 milhão. Assim, né? Não tô falando que você tem que fazer 1 milhão, mas é mais ou menos isso, tá vendo? Você tem um perfil de 1000 pessoas e essas 1000 serem engajadas de verdade com você e te respeitar, te ver como autoridade, basta. Você não precisa de muita coisa, né? Ainda mais quando a gente está falando em fazer negócio e no sentido de vender soluções, né? Vender soluções, vender um curso, vender uma mentoria, um serviço, um acompanhamento. Você não precisa de muitas pessoas, né? Suponhamos que você seja um social media. Você não vai conseguir atender 30 clientes ao mesmo tempo. Você vai atender no máximo 10 sozinho e olhe lá, né? Tá bom. Você não precisa de muita gente, percebe? Então, poucas pessoas
te olhando e te vendo como autoridade, olhando e vendo esse respeito em você, basta. E a segunda coisa é justamente isso, é você se colocar primeiro a trabalho daquelas pessoas que já detêm essa autoridade. Ao longo do tempo, desde quando eu comecei na internet, de alguma forma, isso era uma ideia, digamos, obscura que eu tinha. Quando eu digo obscura é que eu não entendia tão bem o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas eu já tinha um certo entendimento disso, de que, pô, se eu quero ser um dia alguém que é respeitado nesse meio, alguém que detém uma certa autoridade, que detém um certo público e que as soluções que eu ofereço, que eu vá oferecer, né, seja soluções que as pessoas enxerguem um valor ali, eu vou precisar fazer isso, que é me colocar a serviço de quem já tem autoridade. Porque, vamos lá, se você trabalha com pessoas que já detêm essa autoridade, de alguma forma essa pessoa viu alguma habilidade importante que vai compor muito bem dentro do negócio dela, dentro da autoridade que ela já tem. E você vai ter aquela famosa autoridade transmitida, né, que alguns livros de marketing dizem, né? Então, trabalhar com essas pessoas vai te dar essa primeira coisa de forma automática e instantânea, mas também vai te dar muita bagagem para lá na frente você falar com mais propriedade. Porque um dos principais problemas dessa questão das pessoas que querem ter autoridade é esse, é que elas não confiam nas coisas que elas falam, elas não confiam na solução que ela oferece. Então, não tem como você, se você não confia em si, na tua personalidade, você não confia na sua solução, você não confia naquilo que você está falando, as pessoas vão perceber. E você vai estar dando um tiro no próprio pé quando a gente fala disso aqui, de ser convincente. Porque, como uma pessoa que não confia, e dá para perceber, as pessoas não são idiotas, as pessoas percebem quando você não sabe o que está falando, ou você está falando só por falar porque você quer se aparecer. Como é que você que quer ser convincente, quer ser uma autoridade, não passa essa sensação de até mesmo proteção? Bom, não sei se essa seria a palavra correta a se colocar, mas essa sensação de que a pessoa chega e fala, caramba, não, eu vou escutar porque o que ele está falando faz sentido, né? Ele é uma pessoa ali que detém um grau de autoridade dentro da minha cabeça, né, no psicológico. Então, se você não tem essa estrada, que eu acho que esse é o principal ponto do vídeo, né? Você pode ver que essas duas coisas que eu te apontei, tanto trabalhar com as pessoas, né, para você ter autoridade transferida e também, claramente, você ter bagagem, né, de tempo trabalhando para você poder chegar e falar com autoridade e produzir conteúdo, as duas coisas vão pedir tempo de você. Você vai precisar permanecer fazendo. Então, o X da questão aqui, e resumindo o vídeo, se eu pudesse resumir em uma breve frase, seria isso, né? Pô, eu quero ser respeitado. Eu quero ser convincente para as pessoas que me acompanham. O que eu faço? Eu permaneço. Você permanece fazendo as coisas. Você permanece trabalhando com quem já tem autoridade. Você permanece produzindo conteúdo. Porque o simples fato de permanecer faz com que as pessoas te veem ao longo do tempo como alguém que detém aquele conhecimento. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse, porque eu quero trazer, eu leio bastante, né? Você pode ver que aqui tem alguns dos poucos livros, porque eu não estou na minha casa, estou aqui em São Paulo, na casa dos meus pais, logo eu volto para Brasília, lá junto com a Nicole, e lá tem tem mais materiais, mais livros ali, porque eu posso consultar e trazer, e atualmente eu estou lendo muito, estou vendo muitos cursos, muitas leituras, e tem muita coisa que eu posso trazer, beleza? Então eu espero que você tenha gostado, valeu, falou, e fui.